Boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir a gravação depois. Então, vamos lá começar a nossa live Trabalhista na Prática. Hoje nós vamos falar sobre as parcerias, sobre os valores de honorários, que é um assunto extremamente importante e que muita gente tem dificuldade. E aí eu pergunto para você, advogado que está nos assistindo, você sabe cobrar pelo seu trabalho? Você sabe quanto custa a hora do seu trabalho? Olha só, essa pergunta é de extrema importância. Me responde aqui se você já parou para pensar quanto custa a sua hora de trabalho. Para você que é advogado autônomo, fica comigo até o final. Vai ser muito importante para você dominar esse assunto, dominar esse direito, né? Dominar o direito trabalhista, dominar a cobrança. Tá? Que é fundamental. Também não adianta você entregar o maior trabalho do mundo e no final você ter um prejuízo. Também não adianta você querer cobrar mundos e fundos e o cliente não te pagar, não te contratar. Outra coisa que eu quero dar um recadinho para vocês já desde agora. Vai sair do forno quentinho a segunda turma para dominar audiências trabalhistas. Se você perdeu a primeira turma, entra, fica aqui comigo, porque logo em breve nós vamos ter a segunda turma para dominar a audiência trabalhista. E eu sempre falo, né? Quem faz a audiência trabalhista faz qualquer audiência em qualquer área do direito. Porque a audiência trabalhista tem as suas especificidades, né? Mas hoje nós vamos falar sobre parcerias e sobre valores. Já perguntei aqui, você sabe quanto custa a sua hora de trabalho? Você sabe quanto custa o seu trabalho? Você sabe precificar para o seu cliente o seu trabalho? Você sabe dar importância a uma consulta, por exemplo? Se for uma parceria, você sabe qual é o percentual mais adequado para cada tipo de parceria? Aliás, você sabe quais são os tipos de parcerias possíveis? Porque não tem uma forma, uma receita de bolo aqui, não é tudo um quadradinho. Pode acontecer inúmeras situações e para cada caso há uma saída diferente. O que pega na hora de você precificar para o seu cliente? Você tem segurança de passar um preço muito alto e ele não te contratar? Você tem medo de cobrar uma consulta e perder o cliente? Qual que é seu medo? Me conta aqui. A gente, como advogado, precisa valorizar o nosso trabalho. Se nós mesmos não nos valorizamos, como que você quer que o cliente nos valorize? Já tive uma experiência de atender uma pessoa, entregar a tese que eu ia fazer, porque eu acreditava que ela ia fechar o contrato comigo. Na hora que eu precifiquei, ela não quis e foi no concorrente, mas levou a minha tese de bandeja. Você sabe a diferença entre entregar um orçamento e entregar uma consulta? Você não sabe, hoje eu vou te explicar. A gente precisa entender também a questão de parcerias, eu também vou entrar nesse assunto, principalmente para quem está no começo da carreira, às vezes tem alguma insegurança, às vezes não sabe alguma matéria, mas chegou um cliente com uma demanda, você não sabe atender, mas você precisa atender aquele cliente, faz uma parceria, chama algum colega que você conhece, que domina o assunto, você leva o cliente, ele traz o direito, e pode acontecer o contrário, você sabe uma coisa, seu amigo não sabe. Para isso servem as parcerias, para isso serve o networking, para isso é extremamente importante as comunidades.
Danilo, da execução efetiva, acabou de entrar. Vou usar ele como exemplo. Danilo é uma pessoa incrível. Ele criou uma comunidade de execução trabalhista. Nessa comunidade, eu aprendi muita coisa. E criei um network super legal. E alguns advogados que não conseguiram acompanhar o curso como eu consegui, hoje me contrata para fazer parceria com eles nas execuções trabalhistas. E aí, se você se depara com uma situação dessa, você sabe cobrar seus honorários? Normalmente, uma parceria, será que vai ser 50%, 50%? 50% para quem trouxe o cliente, 50% para quem está executando o trabalho? Ou se a pessoa só indicou o cliente e nem está perto do processo, será que é justo essa pessoa receber 50% ou não? Tem alguns casos de parcerias que a pessoa que indicou recebe 20%, 15%, 30%. Você precisa saber a complexidade daquele caso, você precisa saber o montante daquele caso e precisa saber o preço. O padrão vai ser 50-50. Em alguns casos, você vai mudar 60 para um, 40 para outro, 70 para um, 30 para outro. Depende do caso concreto, depende dos valores, depende da divisão de trabalho. Aquela pessoa só vai trazer o cliente ou ele vai trazer e manter o cliente, manter todo o contato com o cliente? E, de outro lado, a outra pessoa vai apenas fazer as petições. Tudo isso influencia. Se não, de repente, você assume um processo 100%, não tem qualquer auxílio do seu colega, e você fechou uma parceria de 50%, e na hora de pagar os 50% do seu colega, você vai achar que é injusto, porque, afinal de contas, você trabalhou 100%, combinado não ser caro. Né? E aí tem gente que fala assim, mas eu não gosto de fechar parceria, por que eu vou dividir meus honorários? O cliente me procurou, eu vou fazer sozinho, mas às vezes você não tem a expertise necessária para ganhar mais. Não é melhor dividir o bolo e ganhar um bolo maior, uma fatia maior? Ou não é melhor você estar aberto a parcerias e receber uma fatia do bolo a não receber nada? Tudo isso é relevante. Jaqueline também acabou de entrar, me lembro também, ela é minha parceira. Né? Já que se quiser comentar aqui, vai ser muito legal. A Jaque, antes de fazer parceria comigo, já fez parceria com outros advogados. E parceiros que deixou ela na mão, que combinou, não, você vai fazer só uma parte, mas daqui a pouco ela se viu tendo que fazer tudo. E aí, quando cai os honorários, a pessoa vem voando, olha, tô aqui, viu? É importante você manter um contrato de parceria, alinhar neste contrato o percentual de cada um e o serviço de cada um. Eu e a Jaqueline já temos uma parceria aí, perdi a conta de quantos anos que faz. Ela faz a parte de família aqui do escritório, civil e família. Então, tudo que vem de demanda para mim, de civil e família, quem faz é a Jaque. Por quê? Eu faço trabalhista. E tudo que vai de demanda para ela, que é trabalhista, quem faz sou eu. Porque cada um tem a sua expertise. Enquanto eu foco no trabalhista, ela foca na família. E quando eu tenho clientes de família, eu tenho segurança que eu posso pegar, eu posso atender, porque ela vai dar o melhor atendimento. Assim como quando chegam clientes para ela que querem trabalhista, ela tem segurança que pode pegar, porque eu vou dar o melhor atendimento. E se eu não tivesse essa parceria? Quando eu pegasse um processo de família, ao invés de talvez eu entregar 100% do resultado para o meu cliente, talvez eu entregasse 50%. Ou talvez nem conseguisse entregar o resultado. Do lado contrário, se ela faz sozinha um processo trabalhista no qual ela não tem o conhecimento necessário, talvez ela não entregue o resultado que o cliente dela precisa. Parceria é ótimo, porque você não tem aquele custo fixo de ter um funcionário, você tem a segurança que o teu parceiro sabe o que está fazendo e todo mundo sai ganhando. Eu ganho uma parte da família sem estar efetivamente me dedicando no processo, ela ganha a parte trabalhista sem estar efetivamente se dedicando no processo, e todos os clientes estão amparados por duas advogadas. Olha que legal. Mas é uma forma de trabalhar. Eu não tenho só parceria com a Jaqueline, eu tenho parceria, por exemplo, com o Leandro Leão, que é professor da Damásio.
Muitos daqui também seguem ele. Essa semana eu fiz aula na Masterclass do curso que ele dá. Todo trabalhista do escritório dele sou eu que faço. E ele está focado em estratégias, ele está focado em direito eclesiástico, ele está focado em terceiro setor. E se eu tiver demanda nesta área, é ele que vai tocar para mim. Por que eu vou arriscar entregar um trabalho pela metade se eu tenho uma rede para entregar um trabalho completo? O meu cliente vai sair muito mais satisfeito. E aí vai do combinado entre você e seu parceiro. É você que está levando o cliente, é você que vai fazer o trabalho. Mas principalmente no começo de carreira, gente, ninguém faz nada sozinho. É extremamente importante você ter alguém para dividir a ideia, para discutir as teses. É muito comum as pessoas saírem da faculdade, quem vai seguir pela advocacia autônoma, seguir por uma sociedade. Além de dividir os custos, né, de manter um escritório, consegue trocar ideias. Olha, aconteceu isso nesse processo, será que esse é o melhor caminho? Até eu e os meus parceiros, por mais que eles não façam trabalhista, quando a gente conversa, às vezes eles me dão uma ideia, ou às vezes é um caso, sei lá, de um divórcio, eu dou uma ideia, mas não dá para fazer assim, não dá para fazer assado. Olha, eu não tinha pensado nisso. Então, ter duas cabeças pensando é muito bom. Fazer parcerias é muito bom. Eu, né, sou suspeita aqui porque faço várias parcerias. A Jaqueline está comigo praticamente todos os dias. Eu falei que ela já está praticamente integrada no escritório, porque a gente tem bastante processos em comum, seja trabalhista, que é cliente dela, seja família, que é cliente meu. Então, a gente se fala praticamente todos os dias, fora o advogado que está interno, fora a assistente que está interna. Eu falei nos stories, acho que ontem ou anteontem, no começo, a gente tem que fazer até que tudo sozinho, desde o atendimento para o cliente até a entrega final do resultado. Mas conforme vai passando o tempo, você vai ter um acúmulo de serviço, você tem que dividir isso. E além da questão de dividir, eu acho que a questão de uma pessoa a mais pensando é muito bom. Parceria é incrível, mas você tem que tomar bastante cuidado, porque a pessoa com que você está fazendo a parceria tem que ter o mesmo grau de comprometimento que você tem. Ou, se ele não tiver um comprometimento, que isso fique bem claro para que você não venha a se frustrar. Existem parcerias, olha, eu vou indicar, mas eu não quero nem saber. Aí você vai reduzir o percentual, você não vai fazer 50-50, o cara não quer nem saber, só quer saber depois na hora que tiver o dinheiro na conta. Tudo bem. Agora vamos falar de precificação. Qual o parâmetro que você deve seguir para passar um preço para o seu cliente? Então, primeira questão, seu cliente chegou com processo ou com caso até você, ele vai te perguntar: quanto você cobra para entrar com a ação? Existe aqui uma diferença, e dependendo da questão, pode ser a diferença bem sutil entre passar um orçamento e fazer uma consulta. O que eu gosto de fazer e que eu recomendo que vocês façam? Peça para o cliente te dar um resumo do que ele precisa. Neste resumo, pode ser por escrito, pode ser por áudio, um e-mail, WhatsApp, enfim, a forma de comunicação, você vai avaliar se você já tem condições de passar um orçamento da saída jurídica ou se você precisa de mais informações ou se você precisa passar algum tipo de orientação. Nesse segundo caso, é necessário você agendar uma consulta. E eu defendo a necessidade de fazer uma cobrança de consulta. Karina, mas eu acabei de me informar, como é que eu vou fazer uma cobrança de consulta? Então, se você vai entregar a resposta, ou se você vai dar uma orientação, isto é uma consulta. Ninguém vai ao médico dizendo: doutor, é só um remedinho. É só o senhor dar receita, não é uma consulta, o senhor não vai me examinar. Não existe isso. Se você vai até o médico, você vai pagar uma consulta. Então, se você vai até um advogado, você vai pagar uma consulta. Então, se você é advogado, você vai cobrar pela consulta, o que é diferente de passar orçamento. Passar orçamento você pode passar por e-mail, pelo WhatsApp, não precisa estar ali marcando uma reunião com o cliente, entende? Cobrou a consulta, ainda que não seja um valor absurdo, mas você precisa garantir que o teu cliente dê valor a você.
A tabela da OAB do seu estado, cada estado, se você não sabe, entra na OAB do seu estado e digita a tabela de honorários. Vai aparecer um norte de quanto que é o mínimo que a OAB sugere que seja cobrado para cada ação. Em São Paulo temos uma tabela, no Rio de Janeiro tem outra, na Bahia tem outra. Cada estado tem a sua tabela. Por quê? Porque estamos num país de dimensão continental. A realidade econômica de um estado não é igual à do outro estado. Portanto, os estados cobram valores diferentes. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, não, você tem que cobrar R$ 4.000 para fazer uma defesa trabalhista simples. Pode ser que no seu estado a tabela fale 2.000, eu não sei. Pode ser que no seu estado o valor seja diferente, entende? Então, que eu não vou passar valores, eu vou indicar norte. Na tabela da OAB tem lá valores mínimos. Você vai falar de uma contestação trabalhista, você vai olhar a quantidade de pedidos que tem. Você vai olhar se esse processo vai ter uma perícia, qual é o grau de complexidade dessa perícia? É apenas uma perícia de insalubridade ou também é uma perícia de doença profissional? Vai analisar um laudo se você sabe que você tem que impugnar de um médico para você ver a complexidade que é. Parece que eles falam grego, principalmente se o cliente não tiver assistente técnico. Você tem que dominar essas questões. Então, parte de um valor mínimo da sua tabela da OAB do seu estado e vai acrescentando de acordo com a complexidade que você enxergar. Valor de honorários para reclamante. Aqui em São Paulo é 30%. Tem gente que cobra 20%, tem gente que cobra 25%, tem gente que cobra valor bruto, tem gente que cobra valor líquido, tem gente que cobra sobre todo o que está depositado na FGTS, tem gente que não. Você vai avaliar o caso concreto. Se você vai olhar o valor da ação, vai olhar a complexidade de pedidos que tem que ser feito, vai imaginar quantas horas você vai se dedicar para aquilo. E você tem que ter uma meta. Eu quero ganhar X por mês, então se eu fizer tantos processos por mês, a minha hora vale tanto. E você faz o cálculo reverso para você entender qual é o valor da sua hora de trabalho. Você precisa saber qual é o valor do seu custo mensal. Você precisa ter aquela meta. E aí, com o tempo, você vai adaptando, melhorando. Como que você consegue abordar clientes? Sabe uma coisa que é muito importante? Indicação. Eu costumo dizer que eu tenho que cuidar do processo do meu cliente como se fosse o meu próprio processo. Se um cliente sair satisfeito, ele vai te indicar para outro cliente. Mas se um cliente sair insatisfeito, 10 outros possíveis clientes não vão te contratar. O boca a boca, principalmente no começo da carreira, é fundamental. Mas eu estou no começo, eu vou errar. Mas não é isso, o cliente não sabe o que está certo ou errado. O cliente vai avaliar a sua postura, ele vai avaliar a sua vontade de auxiliar, ele vai avaliar o seu atendimento. O seu cliente não tem conhecimento técnico jurídico para avaliar se você escreveu certo ou errado. O que ele vai ver é se você está brigando pela causa dele. Isso é importante. Como aborda advogados para fazer parceria? Comunidades, cursos, networking. Danilo estava aqui, não sei se ele ainda está, na comunidade dele, eu fiz várias parcerias de execução. Eu quero construir uma comunidade onde os meus alunos criem conexão entre si e um auxilie o outro, um faça parceria com o outro. Você vai conseguir construir essa autoridade, conseguir ser contratado na medida em que você demonstra que você tem domínio na matéria. Vocês sabem que eu sou trabalhista. Alguém aqui me contrataria para fazer um habeas corpus? Claro que não. Eu não sei nem por onde começa. Não faz criminal, de jeito nenhum. Mas tenho certeza que se vocês tivessem a necessidade de me contratar para uma audiência trabalhista, ninguém teria dúvidas de que eu teria competência para fazer isso. Outra questão que eu preciso passar para vocês. Você tem que aprender não só a cobrar os valores, mas também a forma de cobrança. O advogado, ele aprendeu na faculdade a fazer as peças.
Mas quando a gente está no escritório, a gente tem que aprender a vender nosso trabalho e a gente tem que aprender um pouco de financeiro também. Você vai parcelar o valor para o seu cliente, você vai mandar um boleto para ele, você vai criar um link de cartão de crédito, você vai fazer uma maquininha, o que você vai fazer? Se seu cliente não pagar, primeiro passo, você tem que se garantir com um contrato de honorários, né? E aí, hoje em dia, a OAB permite, né, que faça a cobrança com cartão de crédito, dá para fazer um link e o teu cliente paga onde ele está. Você não precisa nem ter a maquininha física, o que te traz garantia de inadimplência. Parcela, você pode receber à vista, antecipar, cobra uma tarifinha lá, ou pode receber parcelado. Tem um oceano de opções. Boletos também tem. Aliás, eu falo muito bem do Astreia, né? O Astreia devia me patrocinar e me isentar da cobrança desse programa, de tanto que eu falo bem deles. Mas o Astreia tem uma opção de módulo financeiro e eu cadastro ali o faturamento do cliente, ele já vai gerando os boletos automáticos. E, aliás, não apenas gera os boletos, como também gera e-mails automáticos de lembrete para o cliente não esquecer de pagar. Ou você repassa custo, ou você assume esse custo. Você tem que aprender também isso. Tem que dominar esse assunto. O que mais que eu preciso falar para vocês? Eu fiz um roteirinho aqui e eu vou falando, depois eu volto para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Na semana que vem, quinta-feira, vou fazer uma outra live com vocês. Nós vamos falar sobre os 3 pilares para dominar as audiências trabalhistas. Tá? Então, você que é advogado, não está habituado a fazer audiências e quer se tornar uma autoridade e quer dominar este assunto, não perca. Semana que vem, os 3 pilares. E eu vou mostrar para vocês, eu vou entregar para vocês, tá? Tchau, tchau!